Nós estaremos vendo hoje as funcionalidades básicas do Aegis. Então cliquei aqui no íconezinho, acessamos aqui o sistema. Então aqui ele colocou o que? O usuário. Aqui nós vamos colocar quem? O nome do usuário que vai se logar no sistema. Então eu vou colocar lá Carlos e vou colocar o que aqui? A minha senha. Vou dar Enter ou Tab, tanto faz, né? Ele vai fazer o que? A verificação desse usuário aonde? No servidor. Em qual banco de dados que eu comentei? No banco de dados chamado Aegis Admin. Por quê? Porque é lá que fica todas as configurações dos usuários. Aqui ele trouxe a fotografia, trouxe a data do último acesso, trouxe o idioma. Da onde veio esse idioma? Esse idioma veio também do cadastro do usuário. Porque nós temos alguns módulos que ele pode ser em português e inglês. Ele tem a tradução. Ok? Muito bem. Porém, quando a gente vai estar acessando, eu posso trazer aqui o usuário da máquina automaticamente. Tá? Como que nós fazemos isso? Existe uma configuração que é feita na instalação do Aegis, que ele grava o que? No regedit do Windows. Ele grava o que? Ele faz um registro do Aegis na máquina. Então, no Key Current User, GBS Aegis. Aqui nós temos várias configurações. Várias. Uma delas é o que? É o login Windows. Esse login Windows, se nós modificarmos e colocarmos sim, tá ok? Ele vai fazer o que? Ele já vai acessar, vai trazer o nome da máquina automaticamente. Então eu estou cancelando a entrada no sistema. Vou colocar aqui de novo para chamar o Aegis. Ele já trouxe quem? O Carlos aqui automaticamente. Por quê? Porque o nome dessa máquina é Carlos. Ele já traz o nome do usuário dessa máquina. Sempre automático. Na máquina, não, desculpa, o nome do usuário. Ok, aí eu coloco a senha e a gente entra aqui também automaticamente. Ok. Nome usuário da estação do Windows. Tá? Da estação do Windows. Ok? Então agora ele vai fazer o que? Ele está carregando o portal. Ao carregar o portal, o que ele trouxe aqui? A versão do portal que você está usando está desatualizada. Deseja atualizar agora a fim de evitar problemas posteriores? Sim ou não? O que é isso? Quando nós instalamos o Aegis no cliente, a gente instala no servidor o quê? Uma pasta exe, igual está no manual que vocês viram, manual de instalação. Por isso eu comecei lá, para você dar uma olhada na pasta. Então vamos lá, vamos carregar o Explorer. Então nós temos aqui o servidor, que é o H, e nós temos aqui uma pasta exe. Todos os executáveis são jogados no servidor em um único local numa pasta exe, ok? Porém, o usuário ele não usa o Aegis no servidor. Ele usa o executável aonde? Localmente. Por quê? Por efeito de velocidade, de questão de rede, enfim, várias questões aí. Então, toda vez que o usuário carrega o sistema, ele faz uma checagem aonde? Ele faz uma checagem aqui na data do sistema. Se lá no servidor existe uma versão mais nova. Se existir uma versão mais nova, o que ele faz? Justamente ele faz a comparação e faz essa pergunta se nós desejamos atualizar a versão. Ah, vou dizer que sim. Tá? Deu a mensagem, quando eu coloquei sim aqui, ele vai aparecer esse formulário, dizendo que ele vai atualizar o Aegis automaticamente. Então eu tenho que vir aqui e clicar o botão atualizar. Nesse momento ele está copiando o Aegis da rede para o Aegis local, a fim de evitar problemas, e a gente está sempre com a versão atualizada. Isso tem que ser treinado, tem que ser avisado os nossos usuários, os nossos clientes, ok? Após a atualização, nós voltamos no portal novamente. Então aqui a gente está o quê? A gente está no portal do sistema.
Ok? O que nós temos aqui? Do lado esquerdo, a cadeia de valor. O que é a cadeia de valor? São todos os módulos que a GBS pode estar o quê? Pode estar implantando no sistema. Então nós temos o comercial. Comercial a gente tem vendas internas, carteira de pedido, comissão, assistência técnica, o CRM, gestão de caixa, um módulo só para a loja. Nós temos a parte de engenharia de processo, laboratório. Para que tem isso? Para o usuário saber tudo que o sistema tem. Até prefeito, se um cliente comprar só o módulo, futuramente ele compra mais, enfim. É até uma jogada também de marketing aí da GBS. E também para o usuário, olha, eu quero saber o que tem na engenharia e processo. Eu venho aqui em projeto, sei que tem controle de projeto, cronograma, apontamento de projeto, mapa de custo, enfim. Todos os itens relacionados a projeto. Do lado direito, nós temos quem? Módulos habilitados. São os módulos que, de acordo com a senha do usuário, ele vai ter acesso. O pessoal de vendas vai ter acesso ao vendas internas e a pedidos. O pessoal do financeiro, contas a receber, contas a pagar e financeiro. O pessoal do fiscal, fiscal. Diretoria, o módulo de BI. Isso também nós vamos estar configurando e parametrizando no sistema de acordo com o quê? De acordo com o nível de acesso do usuário. Para nós entrarmos no módulo, tá? Para nós entrarmos no módulo, basta o quê? Um único clique. O que ele está fazendo agora? Deu aquela mensagem, copiando o módulo localmente. Ele está atualizando o módulo. Porque aquele módulo contas a receber, existe o quê? Existe um módulo mais novo na rede que ele também, do servidor, que ele está trazendo para o local, para o micro do usuário. Porque o portal é um executável. Cada módulo desse também é um programa diferente. No Aegis isso aí não é um sistema inteiro. Você tem o portal, olha lá, que ele carregou aqui um programa, um executável, e aqui você tem o quê? O contas a receber que ele está carregando. Então ele vai acabar de carregar lá também. Agora eu estou aqui com o quê? Com o módulo do contas a receber carregado, tá vendo? Aqui em cima no módulo tem um mundinho. Se eu clicar no mundinho, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar voltando para o portal automaticamente. Ele volta automaticamente para o portal. Aqui em cima tem um botão com o ícone do módulo. Contas a receber é uma calculadora. Aqui em cima ele colocou a calculadora. O que significa isso? Que você está com o contas a receber carregado. Se eu clicar aqui, o que ele faz? Ele vai automaticamente para o contas a receber. Se nós clicarmos no mundinho, ele volta para onde? Volta para o portal. E nós podemos carregar até o quê? Até 3 módulos aqui em cima apenas. Mais que 3 o Aegis trava. Não é que trava o sistema. A gente controla isso para justamente não travar o sistema. Não travar a máquina do usuário e tudo mais. Aqui do lado, nós vamos ter sempre o logotipo de quem? Da empresa que comprou o sistema. Da empresa usuária. Aqui do lado nós temos quem? Nós temos os dados da empresa, o nome dela, a rua, o bairro e os dados cadastrais da empresa. Aqui embaixo nós temos quem? O nome do usuário que está logado no sistema. Se a tecla Caps Lock está ativa, a data de hoje, a hora e o nome da máquina do usuário. Então já traz aqui embaixo também no rodapé. Vou fechar o contas a receber para mostrar uma coisa para vocês. O Aegis, ele também é o quê? Multiempresa. Então nós podemos trabalhar com várias empresas. Eu posso vir aqui, fazer a seleção, por exemplo, de uma empresa chamada GBS Marketing. Aqui tem todas as empresas que eu posso selecionar. Então a gente vai ter o quê? Um banco de dados para cada empresa. Se a gente for trabalhar na GBS Marketing, eu venho lá e mudo para GBS Marketing. Eu estou em outra empresa agora, nesse momento. Quero voltar para a empresa demo, seleção, GBS empresa. O logotipo não mudou porque eu não peguei uma empresa que tem logotipo. Tá bom, eu vou pegar. Eu vou pegar, por exemplo, aqui a Full Coach, por exemplo, uma empresa, um cliente nosso. Ele mudou aqui em cima o logotipo, ó. Então agora eu sei que eu estou numa outra empresa. Tá? Então, estou voltando para GBS. Como
que eu faço para trocar de usuário? O Carlos está trabalhando, agora vai chegar um outro usuário na máquina. Vai vir aqui, vou clicar em login. Eu tenho o quê? A conexão de um outro usuário. Posso vir aqui e trocar o usuário. Então ele vai estar fazendo o login novamente do próximo usuário, carregando os direitos dele, a senha dele e tudo mais. Aqui em cima também nós temos o que? Nós temos uma barra de menu. Nós temos as funcionalidades aqui em cada um desses menus suspensos aqui. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, cadastro. Nós temos a requisição interna, a requisição de fabricação, requisição de compra, cadastro de índice monetário, de acordo com as senhas dos usuários, comunicado de ocorrência, aprovação de requisição, avisão, visitar o site da empresa do sistema, a empresa do cliente no caso, trocar a senha de acesso, olha, eu não quero a minha senha, quero uma outra, então eu posso estar trocando. Então todas essas funcionalidades a gente vai ver também, são funcionalidades do portal. Tem uma outra muito interessante chamada consulta executiva. Se a empresa foi certificada ISO e comprou da gente os indicadores de gestão e a gente mapeou isso e implementou, a gente pode estar disponibilizando todos os indicadores da ISO aqui para a diretoria. Vou dar um exemplo, eu quero saber produtividade de vendas por região. Posso clicar 2 vezes nesse período, a gente tem aqui o quê? A gente tem aqui os indicadores. Então isso é mapeado de acordo com o cliente, de acordo com o que o nosso comercial vai estar vendendo. Mas o Aegis também tem essa possibilidade de fazer essa consulta executiva dos indicadores da ISO. Tem a parte de gráfico, onde o usuário pode estar fazendo o gráfico automático. Né? Você clicando aqui, ele abre, por exemplo, a região e o total. Então ele dá lá um gráfico, pode ser em pizza, em barra ou em linha. Né? Então ele faz esse gráfico. Então, basicamente, esse daqui é o portal. Tem mais itens para a gente estar vendo aqui. Tem um ajuda. Esse ajuda é interessante. Nós temos o sobre, onde mostra o quê? A data da versão e a data que ela foi compilada. Quando nós, consultores, estamos dando suporte e tudo mais, a primeira pergunta que a gente tem que ver, quando a gente recebe um suporte aqui, ou como recebemos para fazer uma visita e o cliente está reclamando que tem algum problema, alguma coisa, a gente tem que olhar o quê? A data da versão do sistema. Então significa que ela foi compilada e liberada dia 23 de março. Essa é a data básica para, inclusive, o suporte se perguntar para o cliente qual o número da versão que você está utilizando. Então a gente anota, olha, isso é falta de atualização, para poder dar o tratamento correto para o usuário e internamente na GBS. Tá ok? Quando o cliente vai cadastrar ou um fornecedor novo, ou uma transportadora nova, cliente ou fornecedor, enfim, a gente tem o que? A gente tem a pesquisa de CEP. Nós temos o banco do CEP dentro do Aegis. Então, se nós colocarmos um pedaço de qualquer CEP aqui, por exemplo, 04140, e dar Enter, o que ele faz? Ele já traz todas os CEPs que começam com esse pedaço. Então eu tenho lá, por exemplo, 04140, tem bairro fica na Chácara Inglesa, em São Paulo, tem o logrador Correia de Lemos, Rondinha, Quatinga, Professor tal. Então isso facilita o quê? Facilita o cadastro, né? Já vem tudo, eu só coloco o número. É que os grandes bancos fazem, cartão de crédito e tudo mais. Ou nós podemos o quê? Pesquisar por nome de rua. Por exemplo, aqui eu coloco aqui Gregório Matos, por exemplo. Né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar qualquer rua, todas as ruas que comecem com Gregório Matos. Então você tem lá em São Paulo e tem em Mauá. Ok? Dentro de um determinado módulo, eu peguei aleatoriamente o contas a receber. A gente tem sempre esse mesmo visual para todos os módulos. Aqui em cima, onde está escrito atalhos, cadastro, cobrança eletrônica, a gente chama isso de função. Tá? Então vocês vão ver sempre a gente comentando aqui, olha, a função atalhos, a função cadastro. Carlos, mas isso é um botão. É um botão realmente, mas aqui a nomenclatura que a gente utiliza aqui na engenharia tal é função. Geralmente quando o consultor está fora, quando o cliente liga, a gente fala assim, ó, entra lá na função cliente e acessa o menu chamado de área auxiliar de clientes.
Ou vai lá na função atalho e entra, por exemplo, no documentos a receber. Muito bem. Então eu cliquei aqui em documentos a receber. Nessa data de hoje, dia 25, não tem nenhum. Eu cliquei aqui em fechar. Aqui nós temos o que? O GBS e esse botão preto. Isso aqui na realidade é um botão com o período. Se vocês clicarem 2 vezes, ele vai abrir a tela de seleção do período. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, de 1/3 até o quê? Até 31/3. Então ele me trouxe o quê? Todos os documentos que estão em aberto nesse período. Vou aumentar mais ainda. Vou colocar 1 de janeiro até 31 de maio. Então ele trouxe naquele período. Ele até escreve o período aqui, ó, 1/1 a 31/5. Também posso mudar o período por aqui. É a mesma tela. Ou você pode clicar 2 vezes, ou você pode clicar aqui nesse ícone, que tem uma agenda e um mundinho aqui dentro. Também tem a mesma funcionalidade. O que vale frisar é o seguinte, no treinamento que a gente vai fazer com os usuários, essa funcionalidade básica é o que tem que ser feito em primeiro lugar, com todos os usuários. Outra coisa importante. Quando a gente entra num determinado, por exemplo, menu, documentos a receber, programação, a gente sempre tem esse ícone aqui, que é o mundinho com a setinha para baixo. O que faz esse mundinho com essa setinha? Clicando nele, ele desliga temporariamente aquela barra de menus, que estava lateralmente ali para a gente clicar. Se nós clicarmos aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai voltar novamente. E o xizinho, ele desliga e fecha aquele formulário. Você tira a consulta do campo de visão. Então vou entrar novamente, ó. Cliquei lá em documentos a receber, tá? Não tem nenhum documento. A gente vai clicar aqui, vai ficar aqui o que? 1/1 até, por exemplo, 31 de maio. Então ele trouxe lá. Clicando mais uma vez. Ele vai, se você clicar, ele vai fechar e vai abrir o outro. Sempre vai abrir o... Fecha e abre o outro. Se eu posso expandir também sempre, posso fechar por aqui para procurar o outro, né? Aí eu venho aqui. Tem alguns que ele já abre expandido, tá? Isso também é uma configuração que nós temos no sistema, ó. Ele já abre também expandido, ó. Tá vendo? Todo o nosso sistema, todas as consultas e telas, tem um cara aqui chamado o quê? Painel para campos a serem agrupados. Então, exemplo. Nesse período de 1 de janeiro a 31 de maio, nós temos para receber 4 milhões. Mas vamos supor que o diretor financeiro da empresa, legal, eu tenho 4 milhões, mas eu quero saber tudo que eu tenho para receber da empresa chamada CRUP. Como é que eu faço isso? Então eu vou pegar qualquer coluna que está aqui, no caso cliente, destinatário, e vou fazer o quê? Vou colocar ele aqui em cima. O que vai acontecer? Eu vou vir aqui no CRUP e vou saber que dos 4 milhões, a CRUP está devendo quanto? R$151. Então a gente pode o quê? A gente pode arrastar qualquer campo para aquele painel e você ter uma nova consulta, uma nova quebra. Então, outro exemplo, eu vou voltar. O diretor fala assim, eu quero tudo saber o que está em cobrança no Banco do Brasil. Então eu venho aqui, coloco o Banco do Brasil e eu fico sabendo que dos 4 milhões, 790 mil está no Banco do Brasil. Legal. Ele quer um relatório rápido para ir fazer uma negociação, um desconto no banco, alguma coisa. Ele quer somente o Banco do Brasil na tela. Então eu posso vir aqui na setinha para baixo e colocar o que aqui? Brasil, que é o nome do portador. Ele desliga temporariamente todos os outros registros e deixa o que? Somente aquele que foi filtrado. Característica muito semelhante ao Excel. O Excel faz isso. Por que os usuários gostam? Justamente devido a essa funcionalidade do sistema. Muito bem. Aí você precisa imprimir. Então a gente tem o que? A gente tem um botão aqui do Excel. Então toda e qualquer consulta do sistema, você consegue rapidamente fazer o quê? Transformar aquele relatório no Excel. Ou seja,
O usuário não fica preso ao relatório básico nosso da empresa, entendeu? Padrão, não. Ele vai lá, ele tira uma coluna, o emitido aqui não interessa, eu venho aqui, excluo o cara, um abraço. Ele trabalha livremente porque ele tem a exportação para o Excel. Agora, o sistema também tem o relatório padrão, né? Então eu posso vir aqui, só que o relatório padrão não obedece mais o filtro. O filtro só serve para exportar para o Excel. O relatório padrão, ele vai pegar e vou mandar visualizar no caso aqui, ele vai trazer todos os títulos que foram selecionados inicialmente. Ok? Então, olha, ele trouxe o relatório padrão, todos os títulos direitinho, tal, tudo certinho. E não obedece aquele filtro. O que obedece o filtro é sempre o quê? Sempre o Excel. Isso tem que ficar bem claro para o usuário. Tá ok? Então, fechamos. Se eu quiser voltar ao filtro, a gente vem aqui e coloca All. Se nós quisermos também ordenar, por exemplo, nós estamos com uma diferença num título no valor de R$ 47,00, por exemplo. Eu posso clicar aqui no meio da coluna e ele vai ordenar, ou em ordem crescente, ou em ordem decrescente, ou em ordem alfabética ou não, todos os títulos por valor. Então, opa, legal, já achei a diferença. Minha diferença era 47,25. Olha, esse título aqui entrou errado, o cara lançou errado, aí não importa. A gente consegue ordenar realmente qualquer coluna. Por exemplo, eu venho aqui agora, eu quero pôr ordem alfabética de cliente. Então eu cliquei lá, está em ordem alfabética de cliente. Quero em ordem decrescente. Está em ordem decrescente. Tá em ordem decrescente. Quero por título, não importa. Documento que você... Mas sempre uma ordem só, você não consegue ordenar duas. Ok? A não ser dessa forma. Tá vendo? Ó? Eu agrupei por cliente em ordem alfabética. Dentro da ordem alfabética de GM eu ordenei por valor. Aí sim. Ou melhor, por valor não, desculpa. Por vencimento. Olha a setinha aqui, ele coloca uma setinha branca aqui, tá vendo? Ó? Ele faz uma setinha. Então esse aqui está ordenado e esse aqui está ordenado. É a única forma de se fazer. Olha lá. Ó. Tá ok? Olha lá. Muito bem. Agora, o que serve, tá vendo? Essa barra aqui de baixo, ó. Isso também tem que ficar muito claro quando a gente dá um treinamento para os nossos usuários, nossos clientes. Inclusive, isso também tem no nosso manual de funcionalidades básicas, a gente tem isso aqui também. Essa barra inteira, a gente costuma dar o nome de Navigator, ou barra de navegação. Navigator, nós, GBS. Mas lá no cliente, barra de navegação é melhor. A princípio, quando o usuário é novo, se a gente não comentar para o que serve realmente fazer ele utilizar esses botõezinhos, ele se confunde um pouco. Porque eles são pequenininhos, tem uma imagem. Eu acho que é a única coisa que o Edge futuramente teria que ser melhorado. Tá? Essa barra de menuzinhos aqui, os ícones são muito... tá muito pequeno. Deveria ser um pouquinho maior. Mas é muito simples de nós explicarmos isso para os nossos usuários. O primeiro botão aqui, que nós temos o quê? Uma setinha azul com um tracinho. Se eu tiver aqui em qualquer registro e clicar esse cara, ele vai aonde? Ele vai para o último registro, para a esquerda, vai para o último registro da janela. Então ele estava aqui, por exemplo, no Itaú, eu cliquei esse cara, ele foi para onde? Ele foi para o último, no valor aqui de R$500. Se eu apertar a outra barrinha para a direita e com a barrinha em pé, ele vai para onde? Para o primeiro registro. Ele pula todos os registros que estão nessa janela. Inclusive essa janela, o nome técnico dela nosso, o GBS, é grid. A gente chama isso de grid. Tá? Ó, isso é uma grid, é uma janela. Agora para o usuário a gente fala tela de consulta, ou janela, ou até mesmo, dependendo, olha, entra na grid e tal, né? Esse é o nome que a gente utiliza aqui internamente. Agora, esse outro aqui, se eu estou no primeiro registro e clico aqui na setinha sem tracinho, ele vai fazendo o quê? Ele vai mover... Opa, perdão. Ele vai movendo o quê? Um registro para baixo. Olha lá. Se eu for para ele vai mover o quê? Um registro para cima. Tá?
Então esses 4 primeiros menuzinhos aqui são o quê? Navegação do registro na janela. Isso também tem que ficar bem claro para o nosso cliente, para o nosso usuário. Muito bem. Quando nós apertamos aqui o maisinho, é uma pastinha amarela com sinal de mais. O que é isso? Qual é a regra do mais? É sempre cadastrar um cliente novo, uma duplicata nova, ou seja, inserir um novo registro. Eu vou iniciar um novo cadastro de uma proposta, eu vou inserir um cadastro novo da funcionalidade que o cliente tiver. Então, se eu ver aqui no mais, ó, ele abre a tela do quê? Do cadastro do documento. Se a gente tiver o quê? A pastinha amarela com um xizinho vermelho, o que ele faz? Ele cancela o novo cadastro. Ele aborta tudo aquilo que você começou a cadastrar. Tudo. Aí nós temos o seguinte. Uma pastinha com uma setinha amarela para cima. Dependendo do formulário que ele estiver trabalhando ou do cadastro que ele estiver fazendo, o que vai acontecer? Ele precisa apertar esse botão primeiro. O que é esse botão? Ele permite a edição, ele permite a alteração. É sempre que precisa disso? Não. Tem casos que eu posso ir direto lá e mudar aqui o... aqui eu já preciso até editar. Peraí. Vamos dizer, eu quero colocar o portador aqui. Aí eu vou lá, edito primeiro. Então, esse edição, ele faz o quê? Ele edita o registro para a gente poder alterar. Então, eu clico nele, aí vou lá, altero, por exemplo, a nota, altero aqui o portador, né? Faço a alteração. Se eu quiser também cancelar a edição do registro, a alteração, a gente aperta o xizinho. Como nós temos 2 documentos nesse período, eu tenho o menos. O menos faz o quê? Ele exclui um documento. Confirma a exclusão? Sim. Então eu deletei aquele registro lá. Outra coisa. Se nós estivermos editando ou inserindo, tem a pastinha verde com o tiquezinho, a pastinha amarela com o tiquezinho verde. O que esse cara faz? Ele confirma a gravação ou a alteração. Por exemplo, aqui não era o vendedor Cláudio, era o vendedor, por exemplo, Carlos. Eu quero gravar esse cara. Eu venho aqui, confirmo a gravação. Tá, aqui ele fala de saldo, tal, as consistências do sistema, mas ele gravou. Tá? O último ícone que tem aqui, que é uma pastinha localizar, nem todos os formulários estão ativos. Tá? Isso aqui é uma localização, é um filtro que a gente faz especial. Isso é habilitado de acordo com a senha do usuário. A senha de supervisor aparece, a senha de usuário padrão não. Mas não são todos os formulários que tem. Eu vou dar um exemplo para vocês num que tem. Quer ver? Ó? Eu vou pegar aqui, por exemplo, cadastro. Vou pegar aqui, por exemplo, banco. Um qualquer, aleatório. E vou clicar nele aqui. Ó. Ele faz um filtro de registro. O que ele está fazendo aqui? Ele está indo no nosso dicionário de dados ativo. Tá vendo? Ó? Então, nem todos os dicionários ainda, quer dizer, todos estão. Mas é uma configuração que é feita. Então a gente não habilita para todos. Antes era habilitado. Os usuários na ponta começaram a ter muita confusão. Essa ferramenta, ao invés de ajudar, ela começou a atrapalhar. Então a gente deu uma... Mas o pessoal pergunta, o que é isso? Se aparecer na senha dele, isso é um filtro, mas não está ativo por enquanto. Tá? Ele é um filtro, por exemplo, eu quero procurar todos os bancos que tem um nome chamado BCN, por exemplo. BCN. Aí eu vou lá, dou um OK. O que ele faz? Ele só deixa o BCN. É um filtro, igual a gente não fez aqui no filtrozinho aqui em cima. É a mesma coisa, só que aqui tem um pouco mais de funcionalidades. Tá? Então a nossa barra de navegação é isso. A gente tem inclusão, alteração e exclusão. Isso no treinamento tem que ficar bem claro e tem que ficar muito bem frisado para o usuário. Tanto a nível de suporte, como a nível de implantação, como a nível de treinamento. É uma coisa que no início pega. Se a gente não passar e o usuário não testar, pega. Às vezes você mexe com um usuário que é novo, às vezes você mexe com um usuário que tem uma certa idade,
que usa óculos ou não. Então eu sei que isso daqui, por exemplo, o Aegis tem diversas qualidades. Isso daqui é o ponto crítico dele. Se a gente não passar, não ensinar, nós temos problema no início com o usuário novo. Só. É a única coisa que eu acho do Aegis que tem que ser na evolução tecnológica que nós vamos fazer, é dar uma melhorada nessa barra de navegação. Muito bem. Para finalizar, eu vou pegar aqui, por exemplo, agora um relatório, uma consulta qualquer. Por exemplo, documentos em aberto por vencimento. Não tem nenhum hoje, mas eu vou aumentar o período. A gente vai aumentar o período. Vamos colocar aqui do dia 1º ao dia 31. Tá? Aqui em cima, o quarto ícone, tem uma impressora. Essa impressora aqui que ela faz? Ela emite os relatórios do sistema. Legal. Quando você clica aqui, ele emite quem? Os relatórios padronizados. Toda a tela de relatório do Aegis tem a mesma tela de configuração. É exatamente igual. Tem o tipo de impressão, tem os mesmos botões e tudo mais. Se por acaso der algum problema na consultoria, no suporte, você precisa saber qual é o nome do relatório, eu tenho que colocar aqui e clicar que eu vou saber o nome dele, do formulário. Olha lá. Que nome para a gente anotar. Legal. Aí eu vou mandar visualizar. Aqui em cima nós também temos um outro navegador, tá vendo? Só que esse aqui é o quê? É o navegador do relatório. Tá? Então quando ele abre o relatório, ele já traz esse padrão aqui. Se eu clicar no botão do meio, ele dá o tipo de um zoom a 100%. Isso também está aqui no manual. Vocês vão dar uma olhada e vão dar o quê? Uma treinada, uma estudada nisso daqui. Está aqui nesse manual de configurações básicas. Se eu quero ir para a última página, eu venho aqui, última página. Se eu quero voltar uma, se eu quero ir para a primeira, mesma coisa. Se eu quero trocar a impressora, eu tenho várias impressoras na rede. Então eu tenho um botãozinho aqui, Rafael, com uma chave de fendinha aqui, com uma chave de fenda, sei lá, uma chave estranha aí. Ele vai abrir o quê? Ele vai abrir o painel com todas as impressoras que estão configuradas na rede. Igualzinho Windows, igualzinho... Ele abriu o quê? Ele abriu todas as impressoras do Windows que nós temos aqui. Então eu seleciono uma aqui e mando imprimir. Tá ok? E se já tiver selecionada, o que a gente faz aqui? A gente vem aqui e imprime aqui, ó. Fecho aqui primeiro, né? E faço aqui a impressão direta. Aí ele vai lá e vai imprimir naquele... Aquele não vai imprimir porque eu não tenho aquela impressora. Mas ele vai lá e vai imprimir. Posso salvar esse relatório como PDF, como Excel, ele pode exportar. Ou posso abrir um relatório já salvo. Então também depois vocês vão dar uma olhada, vão dar uma testada. E aqui fechar eu fecho o relatório do sistema, ok?